Ok, então neste novo módulo nós vamos iniciar falando sobre planejamento do sistema de gestão da qualidade. Item 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades. E o item 6.1 fala de ações para abordar riscos e oportunidades. Então todo aquele trabalho de análise de contexto, onde nós analisamos então as questões externas e internas relevantes ao sistema de gestão da qualidade, que é o item 4.1, o item 4.2 que trata das partes interessadas, toda aquela análise, aquela identificação, aquele trabalho de levantamento de contexto que nós fizemos. Agora nós vamos aplicar no planejamento do sistema de gestão da qualidade, como entradas para este planejamento. Ou seja, o sistema de gestão da qualidade, então, ele vai ser planejado de maneira sensível à análise de contexto que foi promovida na seção 4, entendendo o contexto da organização. Então, isso tem os seguintes objetivos. O objetivo, em primeiro lugar, de assegurar que o sistema de gestão da qualidade vai atingir os resultados planejados, porque é através deste entendimento do contexto, essa análise do contexto, que nós vamos poder planejar o sistema para que ele seja resiliente, para que ele seja estável, para que ele seja adequado a esse contexto externo e interno. Vamos abordar essas questões todas no planejamento para aumentar os efeitos desejáveis, ou seja, aquelas oportunidades que foram identificadas na análise do contexto. Agora então nós vamos procurar aumentar o efeito desejável dessas oportunidades e de outras medidas que foram tomadas. Um outro objetivo, evidentemente, é o de evitar os riscos, que os riscos venham a se materializar em fatos que afetem então o atingimento dos resultados planejados. Então, por um lado, nós queremos aumentar os efeitos desejáveis e, por outro lado, queremos evitar os efeitos indesejáveis de riscos potenciais oferecidos pelo contexto externo e contexto interno. E com tudo isso, então, com a aplicação da abordagem de processos, com a definição então do escopo adequado e com essa abordagem de riscos e oportunidades, com a aplicação do PDCA, com tudo isso nós queremos o quê? Aumentar então e melhorar a capacidade do sistema de atender então aos resultados planejados, atender aos requisitos, às necessidades e às expectativas do cliente e das partes interessadas relevantes. Então é muito bom, é muito importante nós então entendermos que o sistema de gestão da qualidade, então ele vai ser resiliente, ele vai ser adequado, ele vai ser ajustado ao contexto da organização. Nós falamos um pouco disso na introdução deste curso, mas eu quero reforçar aqui. O contexto no qual as organizações operam é cada vez mais instável. Hoje as tecnologias, as novas formas de negócio, os novos tipos de clientes que nós podemos ter a possibilidade de lidar pela menor barreira entre o comércio, entre diferentes nações e diferentes partes do mundo, as novas formas de abordar os clientes oferecidas pela tecnologia da informação, enfim, o contexto em que as organizações operam hoje é cada vez mais instável, é cada vez mais dinâmico, é cada vez mais imprevisível. Então, essa nova versão da norma, através desta análise de contexto, desse entendimento de contexto, e através deste planejamento do sistema de gestão da qualidade, coerente com esse contexto, absorvendo essas oportunidades e riscos oferecidos pelo contexto externo e interno. O objetivo qual é? É o de que o sistema de gestão da qualidade realmente possa ajudar as organizações a
aumentar a confiança na sua capacidade de prover produtos e serviços que de maneira consistente atendam aos requisitos do cliente e de outras partes interessadas. Que ele seja adequado, portanto, ao contexto. Então a organização ela deve identificar como então abordar os riscos e as oportunidades oferecidos por este contexto que foi estudado, que foi analisado e que foi entendido, e ela então agora ela tem que incorporar esses ações para abordar esses riscos e oportunidades aos seus processos do sistema de gestão da qualidade. Então aquela análise de contexto que começou lá analisando o contexto externo, o contexto interno, ela tem agora que chegar até os processos com ações específicas, com medidas factuais, com abordagens então que vão permitir esses processos serem adequados, serem resilientes, serem impermeáveis, serem resistentes, serem adequados a este contexto externo e interno no qual a organização vai operar e no qual o sistema de gestão da qualidade vai igualmente funcionar. Então, aqui é importante entender então que esse planejamento só vai estar completo quando esses riscos, essas oportunidades, esses aspectos de contexto, então, chegar até os processos de maneira bem prática, de maneira bem factual. Então, e a mentalidade de riscos, ela vai ajudar inclusive a identificar quais são os processos mais críticos, quais são os processos mais sensíveis ao contexto e que, portanto, vão precisar ter mais gestão, vão precisar de ter mais controle, mais monitoramento, mais checklist, mais verificações, mais auditorias, mais ações preventivas, mais planejamento, mais análises que vão permitir ser proativo em relação a oportunidades ou em relação a riscos, enfim. Esse processo de planejamento baseado na abordagem de riscos e oportunidades serve também para distinguir os processos mais críticos dos processos menos críticos. Então é isso que se quer. E o texto da norma aqui dá alguns exemplos nas duas notas iniciais que temos no item 6.1, diz que ações para abordar riscos podem incluir ações para assumir risco, ações para perseguir uma oportunidade ou eliminar a fonte de um risco e assim sucessivamente. Ou seja, existe aí a oportunidade de se aplicar todos os métodos, todas as formas de avaliação e de tratamento e de abordagem de riscos, não é? Identificar aqueles riscos que são críticos e nós devemos tomar ações firmes para evitá-lo, para nos prevenir contra este risco. Aqueles riscos que são menos críticos e que nós podemos até assumir, ou aqueles riscos moderados e que então nós precisamos também estabelecer algumas ações moderadas. Isso é citado aqui como nota, como esclarecimento de como então aplicar essa abordagem de riscos e oportunidades aos processos. Ou seja, serve para identificar os processos mais críticos e serve para identificarmos quando nós vamos implantar ações para evitar esses riscos, ou quando nós vamos perseguir uma oportunidade, ou quando vamos assumir um risco, enfim, vamos gerenciar esses riscos e essas oportunidades para definir então os processos do nosso sistema de gestão da qualidade. E cita também na nota 2 alguns exemplos de como aproveitar oportunidades. Então, lançar um novo produto, adotar uma nova tecnologia, abrir novos mercados, são exemplos de oportunidades que podem se apresentar e que podem melhorar a capacidade da organização de atingir o seu direcionamento estratégico, seus objetivos estratégicos, e o sistema de gestão da qualidade vai dar suporte a isso também. Então existe esse aspecto de aproveitar oportunidades. E o interessante é que à medida em que se aproveita uma oportunidade, que se decide perseguir uma oportunidade, novos riscos podem surgir em função da perseguição
dessa nova oportunidade. Então, a mentalidade de risco ela vai estar presente, então, em todas as fases do planejamento, da revisão e da melhoria do sistema de gestão da qualidade. Então, esses são aspectos muito importantes. Então, o 6.1, que é ações para abordar riscos e oportunidades, é muito importante, porque é a hora em que o entendimento do contexto, então, vai se traduzir em medidas, em ações práticas a serem incorporadas nos processos do sistema de gestão da qualidade. Então, identificar questões externas e internas relevantes que ao propósito e ao direcionamento estratégico da organização e que podem afetar a capacidade do sistema de gestão da qualidade, não é? Questões externas e internas, e isso então vai nos permitir, a partir dessas questões externas e internas identificadas, avaliar como nós vamos abordar os riscos e as oportunidades associadas a esse contexto, associados a este contexto externo e interno, e então como que nós vamos abordar, incorporar esses riscos e essas oportunidades no sistema de gestão da qualidade. Item 6.2. Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Então, o próximo item é o item 6.2, objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los. Aqui é um outro requisito onde nós vemos nitidamente o PDCA sendo sugerido, sendo apresentado, sendo estabelecido como um método, um ciclo para se alcançar, então, melhoria contínua. Porque quando nós planejamos os objetivos da qualidade, depois adotamos uma série de ações para defini-lo, implementá-lo e depois avaliar os resultados associados, nós estamos aplicando a metodologia do PDCA, que é planejar, fazer, controlar e aperfeiçoar. Então, o item 6.2.1, que fala do estabelecimento dos objetivos da qualidade, estabelece, então, os seguintes requisitos. Esses objetivos da qualidade devem, então é requisito. Primeiro, ser coerentes com a política da qualidade, como nós vimos quando falamos sobre política. A política ela deve fornecer uma estrutura adequada para o estabelecimento de objetivos, não é? Então, e os objetivos, por sua vez, devem ser coerentes com a política, porque os objetivos é uma forma de trazer a política para a realidade, para a existência, não é? Você estabelece a política e depois estabelece objetivos da qualidade para que essa política da qualidade se materialize nos resultados da organização. Segundo lugar, devem ser mensuráveis. Então, é importante que os objetivos da qualidade sejam objetivos que se possa medir, ou seja, como nós estamos hoje, como é que vamos estar amanhã e como é que vamos estar depois de amanhã, e termos condições de medir se melhoramos, se estagnamos ou se pioramos em relação àquele objetivo específico da qualidade. Terceiro lugar, diz que deve levar em conta requisitos aplicáveis. Então, se um dos objetivos do sistema de gestão da qualidade é atender a requisitos, então nós temos que ter formas de mensurar o quanto nós estamos atendendo aos requisitos que são aplicáveis ao nosso sistema de gestão da qualidade, aos produtos e ou serviços que estamos provendo. Depois diz que devem ser pertinentes para a conformidade de produtos e serviços e para aumentar a satisfação do cliente. Então nós temos que ter objetivos que além de ser mensuráveis, nos indiquem o quanto nós estamos atendendo a conformidade de produtos, porque existem muitos produtos que são normalizados, por exemplo, que existem normas para eles. Então nós temos que medir o quanto os nossos produtos estão atendendo às normas aplicáveis, o quanto os nossos serviços estão atendendo às normas reguladoras aplicáveis, e devem ser também objetivos que tornem possível medir e aumentar a satisfação do cliente, porque à medida em que os produtos e serviços são conformes, então a tendência é que eles contribuam também para a satisfação do cliente.
Depois diz que eles devem ser monitorados, comunicados e ser atualizados como apropriado. Então, aqui, esses requisitos aí de A a G estabelecem claramente, então, como devem ser esses objetivos da qualidade, que características eles devem ter, não é? Eles surgem da política da qualidade e depois eles têm que ter essas características de serem mensuráveis, de nos permitir avaliar como estamos ao longo do tempo, permitir avaliar a conformidade dos produtos e dos serviços, as normas e regulamentos aplicáveis e, portanto, contribuir para o aumento da satisfação. E eles devem ser monitorados, eles devem ser comunicados. Não adianta ter muitos objetivos da qualidade se eles não são comunicados para as pessoas, se as pessoas não estão cientes de quais são esses objetivos e o quanto nós os estamos alcançando ou não, e eles devem ser atualizados como apropriado, né? Então, se são requisitos e objetivos muito dinâmicos, eles devem ser atualizados com maior frequência. Se são objetivos mais perenes, mais estáveis, eles são atualizados com uma frequência menor, mas eles devem, cada um deles, ser, então, atualizados conforme apropriado. Depois, no item 6.2.2, estabelece como nós devemos proceder ao planejar esses objetivos da qualidade. Veja que interessante o que diz aqui. Ao planejar como alcançar os objetivos da qualidade, a organização deve determinar: A. O que será feito. B. Quais recursos serão requeridos. C. Quem será responsável. D. Quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados. Mais uma vez, nós vemos aqui os conceitos do PDCA sendo aqui incorporados nos requisitos do sistema, porque aqui tem requisitos de como planejar e também está dizendo algumas disciplinas importantes, como estabelecer responsáveis, estabelecer prazos de quando será concluído e como os resultados serão avaliados para permitir o A, então, do PDCA, que é o aperfeiçoar. Então, esse requisito 6.2, objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los, trata exatamente disso. Quais são os requisitos que esses objetivos da qualidade devem atender e como a organização deve planejar o atingimento desses objetivos. Item 6.3. Planejamento de mudanças. O item 6.3 fala então de planejamento de mudanças. Então, uma coisa interessante que vocês vão perceber é que nesta versão da norma tem vários requisitos ligados a planejamento ou controle ou monitoramento de mudanças. Além desse item 6.3, planejamento de mudanças, que fala então do planejamento de mudanças do sistema de gestão da qualidade, nós vamos ter também o requisito 836, que sempre houve, que é o de controle de mudanças de projeto e desenvolvimento, de alterações de mudanças de projeto e desenvolvimento. E vamos ter o item 856, que é o controle de mudanças nos produtos e serviços que são previstos. Esse aumento de requisitos ligado a planejamento e controle, monitoramento de mudanças, é mais um reflexo do objetivo do normalizador de tornar o sistema da qualidade mais flexível, menos rígido e mais apto a mudar, a promover mudanças sempre que necessário para atender às constantes mudanças de contexto externo e interno e mudanças e necessidades de adaptação do sistema. Então aqui o requisito ele especifica como que deve ser feito então o planejamento de mudanças sempre que mudanças forem identificadas como necessárias para o sistema de gestão da qualidade. Então aqui o item 6.3 trata do planejamento de mudanças necessárias no sistema de gestão da qualidade. O item 836 vai tratar das mudanças de projeto e desenvolvimento e o 856 trata então de mudanças nos processos aí de produção ou prestação de serviço, ok? Então o item aqui diz
é que, em primeiro lugar, a organização deve considerar o propósito das mudanças e as suas potenciais consequências. É aqui a mentalidade de risco também sendo aplicada na análise e no planejamento de mudanças. Requer também que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja garantido, ou seja, que a coerência e que o escopo do sistema de gestão da qualidade seja preservado, ou seja, adequado então para incorporar aquela mudança, que se assegure a disponibilidade dos recursos necessários para prover então a mudança e a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. Então, ou seja, as mudanças no sistema de gestão da qualidade devem ser bem feitas, devem ser bem planejadas, bem pensadas, atendendo a esses requisitos de A a D, para que então essas mudanças sejam eficazes e possibilitando que elas aconteçam sempre que necessário, dando ao sistema de gestão da qualidade mais flexibilidade, mais dinâmica para manter-se sempre adequado ao contexto externo e interno da organização. Item 7. Apoio. Ok, vamos falar então agora sobre os processos de apoio do sistema de gestão da qualidade. Então, a seção 7 da norma trata daqueles processos que nós chamamos de processos de apoio. São os processos de provisão de recursos, os processos de provisão de competência, das competências necessárias para as pessoas, os processos de conscientização, os processos de comunicação e os processos ligados à informação documentada. São os processos que vão, então, dar suporte e os recursos necessários e as pessoas necessárias, a infraestrutura, ou seja, tudo aquilo que é necessário para que o sistema de gestão da qualidade opere adequadamente. Item 7.1. Recursos. Então, já o item 7.1 da seção então começa a falar sobre recursos, ou seja, os tipos de recursos que são necessários para que o sistema de gestão da qualidade opere adequadamente. Então, já no item 7.1 da norma fala então, nos dá os requisitos genéricos então ligados à gestão de recursos, não é? As generalidades ligadas à gestão de recursos. E fala duas coisas aqui, essencialmente no 7.1.1, como você pode ver no seu texto da norma. Diz que a organização deve considerar, no que diz respeito aos recursos, as capacidades e restrições de recursos internos existentes, para saber, então, se os recursos existentes são suficientes em função da sua capacidade e se há restrições, ou seja, se há necessidade da provisão de recursos adicionais para que o sistema de gestão da qualidade opere adequadamente. E diz na letra B o que precisa ser obtido de provedores externos. Não é? Muitos recursos não vão ser gerados internamente, mas poderão ou serão adquiridos de provedores externos. Ou seja, tem que haver uma gestão de capacidade. Não adianta definir todos os processos do sistema e querer implementar o sistema sem uma análise se existe capacidade suficiente para que aquele sistema de gestão da qualidade opere adequadamente. Já no item 7.1.2 começa a tratar de um primeiro tipo de recurso que são pessoas. Então, a organização deve prover as pessoas necessárias para operar o sistema de gestão da qualidade, para executar as ações ligadas ao sistema de gestão da qualidade. Precisa ter pessoas exercendo as diferentes funções necessárias, executando as diferentes atividades que foram identificadas como necessárias para o sistema de gestão da qualidade operar. Em resumo, tem que ter gente suficiente para que o sistema, então, seja
realizado, operado, gerenciado adequadamente. No item 7.1.3, então, vai falar sobre a infraestrutura, os recursos de infraestrutura. Então, a organização ela deve prover também a infraestrutura necessária para que o sistema de gestão da qualidade opere. Né? Então, ela dá exemplos de infraestrutura que as organizações normalmente devem, então, prover para que o sistema opere. Então, infraestrutura pode incluir, diz a nota do item 7.1.3, edifícios e utilidades associadas, e B, equipamento incluindo máquinas, materiais, ferramentas e software, não é? Hardware e software necessário. C, recursos para transporte e tecnologia de informação e de comunicação. Esses são exemplos, é uma nota que cita alguns exemplos de infraestrutura que costumam ser necessários para que um sistema de gestão da qualidade opere. Essas letras A, B, C e D da nota do item 7.1.3 não são requisitos que tem que ter todos esses recursos. São exemplos que visam a auxiliar no entendimento do que se está chamando aqui de infraestrutura necessária para o sistema. No item 7.1.4, então, o texto vai falar sobre o ambiente para operação dos processos, que na versão anterior da norma era chamado de ambiente de trabalho. Não é? Vocês devem se lembrar, o item 6.4 da versão anterior falava sobre ambiente de trabalho. Então esse item 7.1 recursos, ele é mais ou menos, para quem conhece a versão anterior da norma, ele é mais ou menos paralelo ao antigo seção 6, gestão de recursos, que havia na versão anterior da norma. Então o 7.1 está falando sobre o ambiente para a operação dos processos. A organização deve gerenciar o ambiente necessário para a operação dos seus processos. E também tem uma nota dando vários exemplos do que seria do que constitui o ambiente de operação dos processos do sistema. Fala aqui na letra A, o ambiente social, por exemplo, não discriminatório, um ambiente calmo, um ambiente não conflitante. A letra B dá o exemplo de ambiente psicológico, ou seja, redutor de estresse, preventivo contra a exaustão, emocionalmente protetor. E fala também de ambiente físico, por exemplo, temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene e ruído. Ou seja, ambiente, então, engloba tanto aspectos sociais, psicológicos e físicos. Mais uma vez, esta nota do item 7.1.4, as letras A, B e C não são requisitos, mas são exemplos de aspectos do ambiente, do processo, que podem ser necessários se gerenciar. Como que nós decidimos quais aspectos do ambiente devem ser gerenciados ou não? Aqueles que de alguma forma possam afetar a conformidade do produto ou do serviço provido. Né? Então, se existem aspectos aí sociais que podem afetar a conformidade ou a capacidade do sistema, se existem aspectos psicológicos que podem impactar na capacidade do sistema, se existem aspectos físicos que podem impactar, então é importante que a organização identifique esses aspectos do ambiente dos processos e os gerencie. Por exemplo, a prestação de um serviço onde o estresse ou mesmo o nervosismo de uma pessoa pode afetar a qualidade ou mesmo a segurança do serviço que está sendo prestado. Por exemplo, o motorista de uma empresa de ônibus que seja certificado ISO 9001. O ambiente não só físico, mas psicológico e mesmo social ali da execução da função. Existem vários aspectos do ambiente de trabalho que precisam ser gerenciados, não só ruído e calor, mas também o estresse, né? Talvez tenha que ter intervalos de descanso, aí, de relaxamento para esses motoristas que muitas vezes têm itinerários densos em grandes cidades e assim por diante.
né? Então, sempre que houver um aspecto do ambiente que tem uma ligação, um efeito potencial sobre a conformidade do serviço, sobre a qualidade do serviço ou a qualidade do produto, não é? Muitas vezes existem produtos que precisam de temperatura e climatização para serem realizados, como por exemplo em eletrônica, não é? Vocês sabem que em processos de fabricação em eletrônica muitas vezes precisa ter umidade, temperatura controladas, análises que são feitas em laboratório, que precisa ser feitas numa faixa de temperatura ambiental estabelecida e assim por diante. Então deve haver então uma gestão do ambiente de trabalho. E o item 715 vai falar dos recursos de monitoramento e medição. Então esses é o antigo controle de equipamentos de monitoramento e medição que havia na versão anterior da norma. Então os requisitos em si não mudaram muito em relação à última versão, mas então o que a organização deve fazer? Ela deve gerenciar e controlar todos os seus recursos de monitoramento e de medição para garantir resultados válidos desses monitoramentos e dessas medições, não é? Então diz aqui no item 7151, generalidades, quando fala sobre os aspectos gerais da gestão dos recursos de medição, de monitoramento e medição. Diz o seguinte: a organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico de atividades de monitoramento e medição assumidas, ou seja, que os recursos sejam recursos adequados, seja o equipamento adequado, seja o medidor adequado, seja uma maneira adequada de medir, e B, sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Ou seja, eles têm que se colocar os recursos de medição adequados e tem que se gerenciar para que eles se mantenham adequados ao longo do tempo, né? Então esses recursos eles devem ser adequados, eles devem ser válidos. O equipamento, se é utilizado um equipamento de medição para medir um produto, uma característica do produto, então a organização deve gerenciar para que seja um equipamento de medição adequado, que dê resultados adequados, que ofereça uma medição com resultados válidos, adequados àquele tipo de característica que se está medindo, e assim sucessivamente, né? E importante, aqui diz que a organização deve reter informação documentada, apropriada como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus produtos. Ou seja, aqui fala de informação documentada, nós vamos falar mais adiante. Existe uma série de requisitos do sistema, e depois eu vou especificar isso, quais são eles, onde a norma requer que sejam retidas informações documentadas que demonstrem para quem interessar, para um cliente ou para uma autoridade, que aquele recurso de medição era adequado para aquela medição. Então não basta verificar se ele é adequado ou não. Tem que ter um registro, uma informação documentada que possa ser apresentada a qualquer momento para evidenciar que aquele equipamento é adequado para aquela medição, aquele monitoramento. 7.1.6 Conhecimento organizacional. Então, nessa sessão 7, finalmente na sessão 7.1, né, finalmente temos o item 7.1.6, conhecimento organizacional. Então, esse é um requisito novo também, da norma ISO 9001, e de acordo com os relatos de alguns especialistas que fizeram parte do Comitê Técnico 176 da ISO, foi detectado entre os usuários da norma, nos levantamentos que eles fizeram sobre quais seriam novos itens, novas tendências que deveriam ser consideradas na revisão da norma, foi levantado a questão do conhecimento organizacional, que é aquele conjunto de conhecimentos que a organização vai obtendo com o seu sucesso, com os seus erros e com a sua experiência, e que vai se tornando
uma importante fonte de informações, de conhecimento, de know-how, né, de savoir-faire, de conhecimento, que é importante gerenciar. Então, esse requisito estabelece exatamente isso, que a organização identifique, não é, e gerencie o conhecimento organizacional. Não é? Então, por exemplo, indústrias de cerveja, ou indústrias de sucos, indústrias de cosméticos, são indústrias de tinta que produzem cores, não é? Muitas vezes em seus processos eles vão adquirindo e obtendo um know-how muito peculiar que o diferencia inclusive da concorrência, que traz algumas características muito específicas ao seu produto, que é resultado do saber fazer de uma maneira específica. E isso agora se tornou um requisito da ISO 9000, que esse conhecimento seja identificado e gerenciado pela organização em benefício da satisfação do cliente, em benefício da qualidade de seus produtos ou processos. E aí existem notas, como é um item novo, então tem mais de uma nota aí que vem para esclarecer esse conceito novo. Então vamos ver essas duas notas para que fique bem claro para nós esse conceito de conhecimento organizacional. Vamos lá. Então a nota 1 diz: conhecimento organizacional é conhecimento específico para a organização. Ele é obtido por experiência. Ele é a informação que é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização. É informação que não é usada e não é compartilhada com os concorrentes, evidentemente. Muitas dessas informações, muito desse conhecimento organizacional vai ser, inclusive, informação confidencial ou informação restrita a algumas pessoas, muitas vezes. Mas, como está dizendo aí, é o conhecimento específico obtido pela experiência, aquele conhecimento próprio da organização que a orientou a aperfeiçoar o seu produto ou o seu serviço. Vamos ver a nota seguinte, nota 2. Conhecimento organizacional pode ser baseado em, letra A, fontes internas, por exemplo, propriedade intelectual, conhecimento obtido de experiência, lições aprendidas de falhas e de projetos bem-sucedidos, captura e compartilhamento de conhecimento e experiência não documentados, os resultados de melhorias em processos, produtos e serviços. E letra B, fontes externas, por exemplo, normas, academia, conferências, compilação de conhecimento de clientes ou provedores externos. Então aqui, essas duas notas deixam bem claro que esse conhecimento organizacional é obtido internamente e também pode ser obtido externamente, pode ser apropriado de fontes externas, como estudos acadêmicos, como conhecimento que não estava documentado ainda e passa a ser documentado pela organização e aperfeiçoado. Enfim, todo esse conjunto de conhecimento que tem impacto na qualidade, na diferenciação do produto ou do serviço, deve ser, então, gerenciado adequadamente pela organização. Item 7.2. Competência. O item 7.2 da norma trata sobre competência. Então, é muito importante que a organização assegure que as pessoas que executam funções ou têm atribuições no sistema de gestão da qualidade, elas tenham a competência necessária para executar essa função. Então, deve-se identificar claramente quais são essas competências para cada uma dessas funções e avaliar as pessoas que executam cada uma dessas funções, se elas possuem ou não essa competência, e prover as ações necessárias, aplicáveis, para que elas tenham então essa competência necessária. O texto da norma aqui fala sobre educação, treinamento e experiência apropriados. Então esses são três aspectos fundamentais
então, da competência de cada uma dessas funções: a educação, o treinamento e a experiência. A educação fala da formação da pessoa, do grau de formação, quantos anos de estudo, quantos anos de formação educacional é adequado que a pessoa que exerça uma determinada função ou que tenha uma determinada atribuição possua. A questão do treinamento são aquelas competências específicas necessárias para executar determinadas atribuições ou exercer determinadas responsabilidades. É aquilo que não se obtém na educação formal, mas aquilo que precisa ser obtido como um treinamento específico para aquela função ou para aquela atribuição. E deve-se definir também a experiência, o nível de experiência adequado para cada uma dessas funções e atribuições. Existem funções e atribuições que podem ser executadas por pessoas com nenhuma ou pouca experiência, devido ao menor risco ou menor complexidade das suas atividades. Já existem outras funções, responsabilidades e atribuições que é conveniente que seja exercida por uma pessoa com maior experiência, notadamente nas funções mais complexas ou que envolvam riscos maiores. Então a organização ela deve entender qual a competência necessária para cada uma das funções, para cada uma das pessoas que têm responsabilidade e atribuições previstas no sistema de gestão da qualidade. Ainda dentro de competência, é interessante destacar que já no item A diz que a organização é responsável por determinar as competências necessárias do pessoal que realiza em trabalho sob o seu controle. Essa frase, sob o seu controle, significa que essa ação de provisão de competência aplica-se não somente ao pessoal próprio, mas também a eventuais pessoas de fora da organização, mas que executem trabalho sob o seu controle, como provedores de serviços, pessoal terceirizado e assim por diante. Então, esses requisitos de competência aplicam-se ao pessoal próprio da organização e também àqueles que não são da organização, mas que executam trabalho sob o seu controle. Então, e também deve-se reter informação documentada a respeito de todas essas ações de provisão de competência. Então, esse é um outro requisito da norma que requer que se retenha informação documentada, ou seja, registros, informações que atestem que as pessoas que executam funções, que têm responsabilidades e atribuições com impacto no sistema de gestão da qualidade, na conformidade dos produtos e serviços, têm a competência necessária, identificada, especificada para cada uma destas funções e atividades. Então deve-se reter informação documentada. Então, resumindo, deve-se identificar as competências necessárias de cada função, deve-se avaliar e prover as ações necessárias para que as pessoas que efetivamente ocupam essas funções atendam a esses requisitos de competência, e essas ações incluem, por exemplo, o treinamento, e aqui na nota do item 7.2, nós temos alguns esclarecimentos de quais podem ser algumas dessas ações para prover a competência necessária das pessoas. Então a nota diz o seguinte: ações aplicáveis podem incluir, ou seja, é uma possibilidade, uma sugestão, não é? Podem incluir, por exemplo, a provisão de treinamento, o mentoreamento ou a mudança de atribuições de pessoas ou empregadas no momento ou que sejam contratadas de fora já então com a competência necessária para aquela função. Então, treinamento, mentoreamento, treinamento on the job ou treinamento na função com supervisão, são exemplos de ações que se pode tomar para
prover a competência necessária para cada uma dessas pessoas. Item 7.3. Conscientização. E o item 7.3, na mesma linha, fala de conscientização. Então, é um outro processo de apoio ou atividades de apoio, competência e também conscientização. Então, a organização deve assegurar que essas pessoas estejam conscientes de 4 coisas: da política da qualidade, todas essas pessoas, sejam próprias ou que executam trabalho sob o seu controle, elas devem estar conscientes da política da qualidade, elas devem estar conscientes dos objetivos da qualidade pertinentes, ou seja, aqueles objetivos da qualidade que são aplicáveis à sua função, e também o aspecto positivo e o aspecto negativo de como a sua função e as atividades que exerce influenciam na conformidade dos produtos e serviços e na satisfação do cliente. Então nós devemos conscientizá-los de qual é a contribuição deles para a eficácia do sistema, e também devemos conscientizar essas pessoas das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão. Então cada um deve estar consciente de como contribui positivamente para a eficácia do sistema e deve estar consciente das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então tem aí um grande trabalho, não só de provisão de competência, mas também de provisão do grau de conscientização necessário conforme requerido aqui pela norma. Então, existe um grande trabalho de gestão de competências, de gestão do pessoal que executa atividades dentro do sistema de gestão da qualidade. As competências têm que estar bem definidas e providas. Todas essas ações de gestão de competência devem ser retidas como informação documentada para prover evidência e confiança de que essa gestão de competências está sendo bem feita. E também deve-se promover a conscientização. Todas as pessoas na organização devem estar conscientes da política da qualidade, do sistema de gestão, dos objetivos do sistema de gestão da qualidade, a contribuição que cada um traz para a eficácia do sistema de gestão da qualidade e quais as implicações de não seguir, de não estar conforme esses requisitos então do sistema de gestão da qualidade. Item 7.4. Comunicação. Já o item 7.4 fala sobre comunicação. Então a organização ela deve estabelecer os processos de comunicação, tanto interna quanto externa, relativos, pertinentes ao sistema de gestão da qualidade. Então o texto aqui diz que deve-se estabelecer um processo de comunicação e determinando sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar, como comunicar e quem comunica. Então existem essas cláusulas aqui de A a E, especificando como deve ser a determinação então dessa comunicação no âmbito do sistema de gestão da qualidade. Então, como diz ali que deve incluir cada uma desses pontos, cada um desses aspectos da comunicação, então é importante que sejamos bem rigorosos, determinando sobre o que comunicar. Então, o que nós vamos comunicar? Quais informações, quais dados a respeito do sistema de gestão da qualidade nós vamos comunicar? Quando nós vamos comunicar? Com que frequência? Em que momentos nós vamos comunicar? Com quem se comunicar? Ou seja, qual é o público que vai ser alcançado por essa comunicação? É um público só externo? É um público externo também? Só determinados setores ou toda a organização? Como comunicar? Quais as mídias, quais os meios, quais os canais de comunicação serão utilizados? Esses canais podem ser quadros de aviso, esses canais de comunicação podem ser e-mails, pode ser uma intranet, ou seja, diferentes possibilidades que nós temos de comunicação. Então nós temos que definir como nós vamos comunicar essas informações dentro do sistema de gestão.
e quem comunica, ou seja, quem é a pessoa ou o setor ou a parte da organização, a função da organização que é responsável por cada uma dessas comunicações. Então, comunicação é muito importante para o sistema de gestão da qualidade e o requisito aqui ele é bem prescritivo a respeito de como deve ser organizada essa comunicação dentro do sistema de gestão. Item 7.5 Informação documentada. Então, o item 7.5, informação documentada, então é um item muito importante. Lembrando que informação documentada é o que nas versões anteriores era chamado de procedimentos, documentos, registros, toda esses documentos, né, como nós chamávamos até aqui, passa a se chamar informação documentada. Por que a ISO 9001 fez isso? Para refletir melhor as diferentes mídias para manter e reter informação que nós temos hoje, os recursos de armazenamento eletrônico de informação, as diferentes mídias. Hoje se armazena informação em nuvem, em diferentes tipos de arquivos. Então, informação documentada fica um termo mais adequado para abranger qualquer tipo de mídia que possa ser utilizada para manter e reter informação documentada. Item 7.5.1 Generalidades. O item 751, que trata dos aspectos gerais a respeito de informação documentada, então esclarece ou estabelece que a gestão de informação documentada inclui a informação documentada requerida por essa norma, ou seja, aquela que é requisito e que obrigatoriamente devemos manter ou reter, como o escopo do sistema de gestão da qualidade, a política da qualidade, informação documentada sobre a competência das pessoas e também aquela informação documentada que a organização entende ser necessária para o bom funcionamento do sistema de gestão da qualidade. Então, esses requisitos de informação documentada aplicam-se à informação documentada obrigatória e aquelas outras itens, aquela outra informação documentada que é estabelecida pela organização como necessária para a boa operação do sistema de gestão da qualidade. E a nota aqui desse item 751 estabelece e esclarece, como toda nota faz, que a extensão dessa informação documentada ela deve ser determinada por 3 fatores. Primeiro, pelo porte e tipo de atividades de organização, ou seja, quanto maior a organização, ou dependendo do tipo da organização, isso vai definir a quantidade, a extensão dessa informação documentada necessária. Pela complexidade dos processos e suas interações, ou seja, quanto mais complexos os processos, a tendência é que necessite de mais informação documentada. E a competência das pessoas, ou seja, quanto mais competentes são as pessoas, a tendência é necessitar de menos informação documentada. Agora, quanto menor é a competência das pessoas, a tendência é que precise de mais informação documentada. Então, por exemplo, para funções em que as pessoas que exercem essas funções têm um nível de competência um pouco menor, então é necessário que haja mais informação documentada, mais procedimentos, mais instrução de trabalho, mais checklist. Agora, em funções mais especializadas, como enfermeiros, médicos ou engenheiros, quanto maior é a competência das pessoas, um enfermeiro e um médico não precisa de procedimento para tudo, porque ele já tem, na sua formação, ele já
é treinado, ele já sabe como devem ser os procedimentos, então requer menos especificação, menos informação documentada, menos procedimentos, instruções e checklists e assim por diante. Então, o que determina o quanto de informação documentada será necessário ou não depende dessas variáveis. Existe um conjunto de informação documentada que é requerido pela norma, esse temos que ter, é requisito obrigatório, e existem muitas outras situações em que a organização vai identificar a necessidade ou não de manter ou reter informação documentada. Item 7.5.2 Criando e atualizando. Já o item 752 fala então sobre a criação e atualização da informação documentada. Então requer que na criação ou atualização da informação documentada seja estabelecida então a identificação e descrição de cada uma dessa informação documentada, ou seja, qual o código ou o número de identificação, qual então é a data ou autor, ou seja, cada organização vai definir, identificar como então cada uma dessas informação documentada vai ser identificada e descrita, não é? Também requer que o formato dessa informação documentada seja adequado então para o caso específico. Então esse formato pode ser em papel ou pode ser um meio eletrônico. Também deve-se nitidamente analisar e avaliar a adequação e a pertinência de cada uma dessas informações documentadas, ou seja, cada informação documentada deve ser analisada e aprovada por alguém competente quanto à sua pertinência e à sua aplicação. Então, esses requisitos são muito semelhantes aos requisitos das versões anteriores com relação a controle de documentos, né? Então, informação documentada engloba o antigo controle de documentos e controle de registros que nós tínhamos nas versões anteriores da ISO. Item 7.5.3 Controle de informação documentada. Já o item 753 fala de controle de informação documentada. Então aqui nós vamos ter todos aqueles requisitos de controle de documentos, controle de registros que nós tínhamos nas versões anteriores também. Então começa dizendo que a informação documentada, como diz aqui no item 7531, a informação documentada requerida pelo sistema de gestão da qualidade por esta norma deve ser controlada para assegurar que esteja disponível e adequada para uso onde e quando ela for necessária. Então, evidentemente que essa informação documentada nós devemos planejar a disponibilidade dela onde e quando ela possa ser necessária. E segundo, que ela esteja protegida suficientemente, por exemplo, contra perda de confidencialidade, como cita aqui, uso impróprio ou perda de integridade. Então, por exemplo, quando se tem dados de cliente, por exemplo, dados de cliente, quando a organização necessita utilizar dados de cliente, isso além de ser uma propriedade do cliente, são dados confidenciais, né? Então, a organização deve fazer a gestão então dessa informação controlada para prevenir contra a perda de confidencialidade, onde confidencialidade é importante. Também proteger contra o uso não intencional de documentação, por exemplo, um projeto de uma versão anterior que não reflete a situação atual de um produto ou de um processo, né? Cita aqui como exemplo também que uso impróprio ou perda de integridade, ou seja, devemos proteger principalmente a informação documentada que deve ser retida, e às vezes tem que ser retida por anos, por
exigência legal ou mesmo por necessidade da organização, então ela deve ser protegida o suficiente para manter a sua integridade durante todo o tempo em que ela possa ser necessária. E o item 7532, então, vai falar do controle da documentação ou o controle da informação documentada, especificando que a organização deve levar em consideração, deve abordar, então, as seguintes atividades como aplicável, ou seja, dependendo de cada situação específica de cada cliente. Primeiro, distribuição, acesso, recuperação e uso. Então, vocês vão perceber nessas cláusulas, nesses requisitos, que a linguagem, aí nos requisitos de A a D, é uma linguagem muito alinhada com sistemas de informação, com redes, né, com informação em rede, para refletir exatamente a realidade hoje na maioria das organizações onde existe controle de informação documentada em redes de computador. O armazenamento e preservação, incluindo preservação de legibilidade, né? O controle de alterações, que é o famoso controle de revisões, né? Controle do último índice de evolução de uma informação documentada, e retenção e disposição, ou seja, por quanto tempo deve ser retida cada informação documentada e como ela é disposta, ou seja, como ela é descartada a partir do momento em que ela deixar de ser necessária para a organização. Não tem grandes alterações aqui em relação aos requisitos das versões anteriores da ISO 9001, com relação a controle de documentos e controle de registros. A diferença é que documentos e registros virou, na linguagem desta versão, informação documentada, e aqui nesse 753 nós temos todos aqueles requisitos de controle, então, de informação documentada, refletindo muito, repetindo muito aqueles requisitos de controle de documentos e controle de registros que tínhamos anteriormente, enfatizando que manter informação documentada significa o controle que nós fazemos dessa informação documentada, e reter informação documentada fala dos registros, das informações que nós vamos reter para então prover evidências, as evidências que forem necessárias posteriormente. Então, manter informação documentada é mais ou menos o equivalente ao antigo controle de documentos, e o reter informação documentada é mais ou menos equivalente ao antigo controle de registro.